Olá, meu querido irmão, que prazer estar aqui com você, independente do horário em que você está assistindo esse vídeo, que ele possa abençoar a sua vida e que a gente possa ter um momento de comunhão com o Senhor, um momento para exaltar o nome dEle, dizer que Ele é grande, dizer que Ele é santo, que Ele é tremendo, e que este tempo de meditar na palavra, de falar com o Senhor, de cantar canções que exaltam o nome dEle, que seja um tempo que abençoe você, que você possa aproveitar esse momento, que a gente juntos possa aproveitar esse momento. E eu gostaria de começar cantando uma música que engrandece o nome do Senhor. Seja engrandecido, Deus da minha vida. Vamos cantar essa canção? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. É Senhor, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Ao Senhor, Ele exaltado, Senhor exaltado nos céus, eu louvo. Ele exaltado, Senhor exaltado nos céus, eu louvarei. Vai sempre reinar, terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Senhor exaltado no céu. Ele exaltado, Senhor exaltado no céu. Eu louvo, Ele exaltado, Senhor exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele exaltado, Senhor exaltado no céu. Ele exaltado,
exaltado, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele quem tem nos sustentado nesse período de dificuldade, nesse período em que tantas pessoas estão sofrendo, tantas pessoas morrendo, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Mais medidas de distanciamento agora sendo aplicadas em Minas Gerais toda, no Brasil de um modo geral, né? Em Belo Horizonte especificamente. Mas nós cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nada fugiu do controle dele e com certeza ele ainda tem muito a nos revelar e nós teremos ainda a oportunidade de entender aquilo que não entendemos sobre este período, né? E principalmente de glorificar o nome do Senhor, porque Ele continua sendo Deus e o Senhor de todas as coisas. E eu convido você a cantar essa canção que fala justamente disso, que Ele é o Senhor dos Senhores. O sol, a lua, estrelas e o mar se prostram ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. Bom dia, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja em nossos corações, Pai. E como é que vocês estão passando? O Brasil está passando por uma situação cada vez mais difícil, né? Mas isso nos dá a oportunidade da gente buscar conhecer o nosso Deus, o nosso Pai, realmente como Ele é. E não
pelo aquilo que Ele pode fazer pela gente, pelo nosso país, pelo mundo. O fato é que nós estamos num tempo em que nós precisamos cada vez mais confiar nele, nos entregarmos a Ele, tirarmos o medo do nosso coração, né? Salmo 37, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que colocar em nosso coração, tá bom? Então, vamos em frente? É isso aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto que é considerado como um sinal dos fins dos tempos. Desculpa. Que é a apostasia. E nós vamos nos basear no texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. Mas antes da gente entrar literalmente nesse texto, vamos ver o que significa apostasia. Apostasia vem do grego apostasia. Originalmente esse termo grego tem um significado técnico relacionado a uma revolta política. Mas nas escrituras, apostasia significa abandono ou deserção da fé de forma consciente. O comportamento apóstata caracteriza uma rejeição definitiva à verdade da palavra de Deus. Em sua forma nominal, encontra-se somente 2 vezes no Novo Testamento. É Atos 21, 21 e 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, que significa manter-se longe de. Em Atos 21, 21, está assim: eles foram informados que você ensina a todos os judeus, entre os gentios, a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Nessa referência, curiosamente, a palavra apostasia é aplicada se referindo ao apóstolo Paulo. Ele foi acusado maliciosamente de incitar os judeus a se desviar da lei de Moisés. E o segundo texto que fala é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, que fala o seguinte: 3. Ninguém de modo algum nos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. No Novo Testamento, faz-se a distinção entre o apóstata e o herege. A heresia é um conhecimento errado da verdade. Paulo explica a heresia da seguinte forma: está em 2 Timóteo, capítulo 2, dos versos 23 a 26. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Podemos afirmar que a heresia está intimamente ligada à apostasia e quase sempre se torna sua consequência. Isso acontece porque quando há apostasia, o apóstata se afasta da verdade bíblica, rejeitando-a definitivamente.
Assim, ele se manifesta em um estado de rebelião contra o próprio Deus e sua palavra. Consequentemente, ele começa a disseminar falsos ensinos e opiniões contrárias ao Evangelho. Podemos afirmar que todo aquele que ensina conscientemente a heresia é um apóstata, pois ele conhece a verdade da palavra de Deus, mas prefere ensiná-la de forma distorcida e mentirosa. Desta maneira, existe uma diferença entre aquele que ouve a heresia e, na sua ignorância, aprende da forma errada, e aquele que ensina essa heresia. Como notamos, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que para aquele que está na ignorância ou na falta de conhecimento, ainda há chance de ser despertado e salvo dessa ignorância. Por outro lado, o verdadeiro apóstata não pode ser liberto. Isso está em Hebreus 6, dos versos 4 a 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Ou seja, nós não vemos possibilidade de um apóstata, um verdadeiro apóstata, ser liberto. Muito bem, então essa foi a introdução. Nós temos a questão da apostasia e temos a heresia, que é uma diferença que o Novo Testamento faz. Muito bem, agora nós vamos entrar no nosso texto, do qual nós vamos falar um pouco. Está em 1 Timóteo capítulo 4, versos de 1 a 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm consciência cauterizada, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e, se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então vamos orar, meus irmãos. Pai querido, Pai amado, aceite a nossa gratidão, Pai, por mais essa oportunidade, por mais esse momento em que falamos a respeito da Tua palavra, Pai. E assim, dessa forma, pedimos ao Teu Santo Espírito, Pai, que esteja com cada um de nós, Pai, nos dando o entendimento, nos dando a revelação da Tua palavra, conforme a necessidade de cada um, Pai. Como eu disse, ajuda-nos, Pai, a entendê-lo, a vê-lo, a adorá-lo, a louvar-lhe, Senhor, da forma de como o Senhor é, não daquilo que o Senhor pode fazer para a gente. Toque em nossos corações, Pai, que nos tornem as pessoas cada vez mais dignas do Senhor, livres dos nossos pecados, Pai, pois arrependemos dele, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor nos guie, nos conforte e nos console, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, então a gente vê no versículo 1 de 1 Timóteo 4, que o Espírito afirma expressamente, ou seja, é uma declaração expressa, vindo do Espírito de Deus, a respeito do fim dos tempos, a respeito de um dos vários sinais que marcaria o tempo do fim. O Espírito afirma que alguns apostatarão da fé, ou seja, apostasia é um dos sinais do fim dos tempos. Apostasia, então, significa separação, deserção, abandono. Portanto, apostatar da fé significa separar-se da fé, abandonar a fé. E a Bíblia nos mostra que esse alerta vem do Espírito de Deus, daquele que conhece todas as coisas, inclusive aquilo que ainda não aconteceu. Mas nos revela também um ambiente de guerra, e que essa influência viria debaixo da ação de espíritos enganadores e de doutrina de demônios. Então, diante dessa revelação do futuro,
a gente pode questionar qual o propósito de Deus, antecipadamente, desde o início da igreja há 2000 anos, ter nos revelado isso. A apostasia não é exclusividade dos tempos do fim, mas se tornaria uma marca muito forte e evidente do fim do tempo. Mas qual seria o propósito? Certamente, Deus não iria nos revelar isso simplesmente por revelar. Deus quer que, ao sabermos de antemão alguma coisa, nós possamos nos preparar para ela. Então, se a ideia e o propósito é que Deus nos quer levar a uma preparação, que tipo de preparação é essa? Será que Deus queria mera e simplesmente que a gente só tivesse conhecimento daquilo que nos aguarda? Ou Deus queria preparar o nosso coração e ajudar a gente a evitar, prevenir que essa marca que estará presente na vida de alguns não precise ser necessariamente a marca na vida de todos. Nós precisamos dar uma atenção muito especial para isso. Creio eu que nós nunca estivemos tão perto do fim como agora. Se isso não ocorrer na nossa geração, no mínimo nós devemos viver como se estivéssemos na iminência do fim. Palavras do nosso irmão Cláudio. Devemos viver como se a volta de Jesus fosse ocorrer daqui a 1000 anos, mas devemos estar preparados para que, se ela ocorrer hoje, a gente não seja deixado para trás. Então aí a gente faz uma pergunta: a fé pode ser perdida? No idioma grego existe uma palavra específica para apostasia. Entretanto, o significado da palavra grega, usada por Paulo como apostatarão no verso 1, é retroceder ou fazer retroceder, afastar-se de alguém ou fazer-se afastar-se, fazer afastar-se, deixar alguém abandonar, tornar-se infiel, fugir de ou ausentar-se de. Essa mesma palavra foi usada 14 vezes no Novo Testamento, sendo que na maioria das vezes foi usada com o significado de apartar-se, que em grego é abstêmio. Isso significa que em todas as vezes que essa palavra foi usada, independente do seu contexto, sempre envolve esse significado: apartar, afastar, abandonar, desviar. Vocês acham que o Espírito Santo revelaria uma marca do fim do tempo, envolvendo o afastamento da fé, se isso não fosse possível? O perigo atual é a relativação desse assunto. E a gente pode notar isso, meus irmãos, né? E a gente não dá, às vezes, importância, apostasia, apostatar da fé. Eu não vou afastar da fé, isso comigo não vai acontecer. Mas tem alguns textos que a gente pode refletir sobre eles. Então vamos lá. Lucas 22, do verso 31 e 32. Verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. O que é que Jesus estava dizendo? Diante do que você vai passar, e a permissão da peneira já foi dada, eu estou intercedendo para que a sua fé não desfaleça. Se a fé de alguém não pudesse desfalecer, não haveria necessidade de Jesus interceder para que isso não acontecesse. Colossenses capítulo 1, verso 23. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se não fosse possível se afastar da esperança do evangelho, se não fosse possível deixar de permanecer na fé, por que é que Paulo trabalharia usando esse condicional se? 1 Tessalonicenses 3, capítulo 3, verso 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Paulo externa a sua preocupação com os irmãos dessa igreja. Se Paulo acreditasse que no momento em que alguém nasceu de novo, se converteu,
pudesse não ter preocupação nenhuma com nenhuma tentativa de Satanás, qual a razão de Paulo estar preocupado com o fruto do trabalho do seu próprio ministério? 1 Timóteo capítulo 1, verso 19, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo fala de gente que naufragou na fé. O propósito de alguém que entra em um barco é fazer uma jornada, sair de um porto e chegar a outro porto, onde a jornada será concluída. Quando Paulo usa a figura do naufrágio, ele mostra que a jornada e o naufrágio na fé, ao invés de ser concluída, poderia ser abortada. E assim como na maioria dos naufrágios, isso significa que as pessoas da embarcação poderiam se perder. Ao usar esse exemplo, Paulo novamente está sustentando a mesma ideia. Apocalipse, capítulo 2, verso 3. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Jesus elogia alguns porque não negaram a sua fé. Se não fosse possível negar a fé, qual o propósito de Jesus elogiar aqueles que não negaram? Se não fosse possível negar a fé, não haveria menor razão de se preocupar com tantas advertências. E quando a gente tem um volume muito grande de tantas informações de um mesmo assunto, Deus já nos levou além da informação, para um ponto em que a gente pode definir como ênfase, que significa muita importância por detrás daquilo. Vocês estão me entendendo, né, meus irmãos? O texto 1 Timóteo de 4:1 ainda fala de uma ação demoníaca. Nós vimos que algumas pessoas vão apostatar da fé por obedecerem a ensinos de demônios, de espíritos enganadores. Então existe uma influência maligna. Aliás, nós precisamos conhecer de que há uma guerra no mundo espiritual e essa guerra tem um propósito. Apenas como lembrança, reveja o vídeo que foi colocado no dia 6 de março, Pão para Hoje, com o seu Nicolas falando a respeito disso. João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. No texto está escrito que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Entendam que o que o ladrão mais quer roubar é a fé das pessoas em Deus. É o relacionamento delas com Deus. É a salvação eterna que foi disponibilizada a elas. Apenas um pequeno detalhe. Muitas vezes, para impedir que alguém pegue o caminho do céu, o diabo, ao invés de tirar o dinheiro, vai dar dinheiro. Está em Mateus 6:24. Na dinâmica daqueles que já servem a Deus, a razão pela qual o diabo toca nessas áreas é para tentar gerar em nós um questionamento a respeito da fidelidade de Deus. É o que acontece com a mulher de Jó, que de repente vira para ele e diz: amaldiçoa a Deus e morre. É como se ela dissesse: Deus já não está fazendo o que a gente quer, vamos virar as costas para ele também. Há um jogo maligno e o maior propósito de Satanás é privar as pessoas de Deus e da salvação eterna. E, muitas vezes, nós começamos a trabalhar a ideia do Evangelho como se o diabo quisesse somente arrancar o que é terreno e momentâneo. E que Deus só quisesse nos dar o que é terreno e momentâneo. E com isso a gente tem perdido completamente a perspectiva da eternidade, quando generalizamos o estado da igreja. Então é importante a gente entender essas verdades. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, além de Paulo falar dessa influência maligna, ele mostra como esses espíritos enganadores e essas doutrinas ou ensinos de demônio iriam se manifestar. Isso a gente vê no verso 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Então ele está dizendo que a causa principal de propagação do engano desse espírito maligno são pessoas que falam mentiras. Em outras palavras, é gente ensinando de forma contrária à verdade. Talvez alguns deles acreditam de verdade naquilo que estão pregando e ensinando. Não importa se eles acham que é verdade,
Mas se eles estão falando o contrário da palavra de Deus, eles estão propagando a mentira. E o texto começa a dizer que além dessa influência maligna, ele fala da distorção do uso do propósito das coisas que o Criador fez. Isso está, então, nós vamos ler novamente, 1 Timóteo, capítulo 4, dos versos 3 a 5, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus, pela oração. A gente percebe que toda distorção maligna da verdade vai levar para um dos dois extremos, ou para o liberalismo, que é o excesso de permissividade, conforme Judas 4, que fala, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ou então, essas pessoas são inclinadas para o legalismo, que é o excesso de regras, é a proibição de coisas que o próprio Deus criou. Na verdade, a verdade é que, normalmente, a influência maligna acontece pelo ensino das pessoas que deixam de estar alinhadas com a palavra. Satanás é um mestre do engano. Você percebe que desde o Jardim do Éden, desde o registro bíblico da primeira tentação, como Satanás tenta distorcer a palavra? Nós podemos reconhecer também que quando Deus fala que é possível perder a fé, obviamente Ele não faz isso com o propósito de nos desanimar. E que a gente viva com medo, apavorado. E agora, meu Deus? O que vai acontecer? Mas o propósito é de prevenir. 2 Pedro, capítulo 3, versos 17 e 18. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O que Pedro está dizendo é que se espera exatamente o contrário, ou seja, é uma reação positiva. Vale a pena destacar que o problema, quando falamos na possibilidade de queda, de abandono da fé, está sempre do nosso lado, nunca da parte divina. Se dependesse de Deus, nenhum de nós teria problema, e as declarações bíblicas sustentam isso. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. É evidente que da parte de Deus o processo não será abortado. 1 Pedro, capítulo 5, versos 10 e 11. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. E Judas 24 e 25. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Obviamente, esse texto não está dizendo que pelo cuidado de Deus não há possibilidade de queda. O que a Bíblia está dizendo é que a parte frágil é nossa. Deus vai continuar agindo, disponibilizando os seus recursos para que eu e você possamos ser vencedores. E assim, meus irmãos, eu encerro essa palavra de hoje, pedindo a Deus que as leve até vocês, que vocês façam uma reflexão sobre tudo isso e vejam como é fácil a gente ser enganado. É por isso que nós temos a Bíblia toda faz advertência em vários pontos. Vigiai e orai a todo tempo.
não se esqueça, o inimigo, ele é astuto e o que ele quer fazer é enganar. O que ele quer fazer é desviar a nossa atenção de Deus. O que ele quer fazer é fazer com que você tenha dúvidas de quem realmente Deus é. Então, meus irmãos, fiquem com Deus, que Deus os abençoe, guarde, os proteja, que seja afastado todo mal, em nome de Jesus. Tá bom? Abraço a todos. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Ó Senhor dos Exércitos, muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede aos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecê-los e eles, passando pelo vale árido, pela luta, pela dificuldade, ó Deus, que eles possam fazer do vale um manancial de bênçãos. Que o Senhor possa fortalecê-los nesse dia, alegrar a vida de cada um deles, Senhor, por mais um ano de vida, e que em nome de Jesus a fé deles possa permanecer firme e inabalável no Senhor. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.